Olá, Mayurers, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Então, hoje nós trazemos para vocês mais uma leitura de montes, né? Vocês escolhem a pedra ônix ou a leitura da pedra olho de tigre. Escolham aí qual leitura que vocês vão querer e hoje nós estamos falando de saúde. Para quem quer tirar dúvidas sobre questões de saúde, entender mais como é que está a sua saúde, energeticamente falando, ter algum tipo de aconselhamento nesse sentido, obviamente lembrando, né, como a gente coloca aqui na descrição do vídeo, essa é uma leitura geral, então peguem o que ressoar com vocês, tá certo? E também, óbvio, tudo que é dito aqui não descarta a verificação com um médico, certo? Então isso aqui é só para auxiliar energeticamente vocês em alguma percepção, aconselhar, enfim, acalmar. A intenção é essa, tá certo? Temos... Segura aí. Recado rápido, mas é importante. Você já viu o catálogo da Mayura Zen? Não viu? Aqui embaixo tem na descrição, ou no link aqui em cima, lá na bio, o link especificamente do WhatsApp. Você vai entrar, vai ter um catálogo com todos os produtos. Tudo aquilo que é novidade, tudo aquilo que tem em peças, produtos, serviços, tem o que você quiser que você escolher. Tanto para elegância da sua casa quanto a sua. Sabe o que é melhor de tudo? Entrega em todo o Brasil. Sabe o que é melhor ainda? Tudo isso você vai ter tanto aqui no YouTube, quanto no Instagram, quanto no WhatsApp, tudo junto, um lugar para você ter o seu refúgio de autoconhecimento, equilíbrio e bem-estar. Sabe o que é o melhor de tudo isso? Que você pode se tornar uma Mayura, você pode se tornar uma pessoa muito mais autoconfiante, com elegância, produtos que te fazem se sentir melhor e além de tudo isso, você vai ficar com a autoestima lá em cima. Você quer tudo isso para você? Então vem. Vem Mayura Zen. Temos participação aqui especial mais uma vez, Ana Julie. Então, vamos lá. Pedra 1, ônix. Pedra 2, olho de tigre. Começando com a leitura da ônix, certo? Onde que eu vou colocar as cartas? Conta pra mim. Hein, Julie? Em cima de você? Ótimo. Vai apoiado nela, gente, porque, né? Você não se mexa, querida. O que é isso? Bom, vamos lá, gente. O que eu tô já sentindo aqui com as cartas? Para quem escolheu essa primeira leitura, isso, meu amor. Tá dando mais espaço. O rabão nas cartas. Para quem escolheu essa primeira leitura, aqui tá falando já logo de cara para ter confiança, tá? Confiança nesse futuro próximo, confiança no que está vindo, tá? Não sinto, para quem perguntou, por exemplo, sobre alguma situação específica de saúde, uma cirurgia, algum tratamento, alguma coisa nesse sentido, não sinto uma energia negativa, pelo contrário, tô falando bem forte, como eu disse, para confiar nos resultados, confiar no processo, tá? A pessoa que escolheu essa leitura está muito bem amparada nesse sentido, tá? Então tem profissionais que estão dando o melhor de si nessa situação, existem pessoas ao redor também apoiando essa situação e todo mundo trabalhando junto para que tudo corra da melhor forma e se resolva da melhor forma. E aqui eu vejo sucesso nesse tratamento, nessa cirurgia, nessa situação de saúde, né, para quem escolheu essa leitura e está perguntando sobre algo assim específico, tá? Sobre se alguém que está perguntando assim, por exemplo, como é que está a minha saúde nesse momento, eu devo me preocupar com alguma coisa e tal. O que as cartas estão falando nesse sentido? Você precisa no teu dia a dia olhar mais para isso é um fato. Agora é um momento onde as coisas ainda não se mostram críticas, tá? Mas se demorar muito tempo, pode chegar num ponto onde a coisa é mais complicada, com certeza, tá? Aqui tá falando bastante da parte física, né mesmo, tá? Falando que o corpo, ele sente os impactos do dia a dia, então, para quem... Ó, que gostosura, gente. Eu tô entregue aqui na leitura. Então, para quem tá querendo saber, né, nesse sentido que eu falei, né, de como é que tá a minha saúde nesse momento, eu devo me preocupar com alguma coisa, o corpo ele sente esse impacto do dia a dia, do estresse, tudo que a gente fica vivenciando, tudo que a gente engole, todos os sapos ali, todas as situações que a gente segura dentro, então precisa ter um equilíbrio nesse sentido, tá? E
você precisa ter momentos realmente de olhar para teu físico. Não precisa ser nada exagerado, mas, por exemplo, 15 minutos começando, né? 15 minutos por dia de uma caminhada, de um exercício, de levantar um pezinho em casa, de um abdominal, de um agachamento, já te ajuda. Vai fazer, como eu falei, uma caminhada, isso também já vai ajudar a sua cabeça. Aqui também está falando muito forte numa questão não só física, mas psicológica junto, entendeu? Então, assim, tudo isso é para ajudar a nivelar estresse, a ajudar a melhorar hábitos, uma coisa puxa a outra. Aqui está falando muito disso, que é ter mais fluidez, mais energia no teu dia a dia, para que as coisas daqui a um tempo não fiquem mais complicadas. Então, se você está com essa preocupação agora, crie hábitos que sejam interessantes. Então, soma-se também nesse sentido aqui que está me mostrando, eu vou meditar, eu vou ler 5 minutinhos de um livro, sabe? São hábitos de saúde física, mental, emocional. Tá falando disso, entendeu? Eu não vou deixar de comer as coisas que eu gosto, mas você vai consumir com mais sabedoria. Eu vou conseguir sair, manter minha rotina agitada, mas eu vou tirar ali 5 minutinhos para fazer uma meditação, 15 minutinhos para uma caminhada. E nisso tudo eu vou me readequando e vou tendo mais qualidade de vida, que tá falando muito forte disso. Eu sinto aqui pessoas muito focadas, né? Em questão de trabalho, dia a dia, e resolver problema, e vamos lá. Mas e o resto? A máquina ela precisa de manutenção. Então é dessa manutenção que está se falando aqui, que você quer saber, né? E aqui está pedindo realmente para olhar agora para isso. Se demorar muito, as coisas podem ficar mais complicadas, certo? Vamos entender se tem mais algum conselho para essa parte. Gente, olha que gostosura essa cremosidade aqui durante o jogo. Então, que a energia tá boa. Vocês não conseguem ver essa pancinha rosa. Vamos lá. O que mais que a gente vê aqui para quem escolheu essa leitura de número 1, a Ônix, tá? Eu sinto aqui alguém conectado com questões de passado, questões familiares. Então, lá atrás já escutou, por exemplo, que tá muito acima do peso e fica batendo naquela tecla de sempre tá com esse tipo físico, nunca melhora, ou até outras coisas também, não só em questão de aparência, mas principalmente em aparência, que também mostrando, né? Mas questões que geram traumas, então, você poderia se cuidar mais, melhorar mais como se veste, muito desleixado. Então, eu sinto aqui alguém que escutou isso durante muito tempo, em infância entrando na adolescência ali, e isso gerou traumas, bloqueios, anseios, principalmente no núcleo familiar, isso aconteceu, tá? E a pessoa ficou travada para a vida em certas questões. Então, hoje em dia, a pessoa desconta essas inseguranças em hábitos negativos, tá? Aqui está mostrando que agora é a hora de quebrar esse padrão, até porque lá na frente, bem lá na frente, se você não começar a quebrar agora, bem lá na frente, daqui uns 20 anos por aí, no teu futuro bem mais adulto, né, ali, você vai ter problemas de saúde que podem ressoar, inclusive, com problemas que estão na tua cadeia familiar ali. Então, trazer à tona alguma coisa que seja hereditária, ou trazer à tona alguma coisa que está energeticamente no campo e que tem uma propensão maior ali, entendeu? E aí você sofrer por uma coisa que poderia ter sido quebrada. É disso que está falando aqui, tá? Então, atenção para quem também escolheu essa leitura com questões familiares, hereditárias ou propensões energéticas na família. Então, por exemplo, pode ser alguma coisa de saúde hereditária. Tem uma propensão na minha família a ter diabetes, a ter pressão alta, a ter problema cardíaco. Olhe isso de antemão.
se cuide para isso de antemão. E, por exemplo, uma coisa que pode levar a problemas de saúde, por exemplo, existem algumas pessoas no meu núcleo familiar que já tiveram problemas com alcoolismo, por exemplo. Isso pode levar a problemas de saúde, então também é algo que está no campo e que precisa ser analisado. Então é nesse sentido que está mostrando aqui, tá? Que isso precisa ser avaliado e precisa ser tratado não só no que está ali na superfície já sendo mostrado, mas também o que está por trás. Então essa questão que eu falei de lá atrás, você ter escutado muita coisa negativa, sabe, na tua infância, início da adolescência, isso gerando carcaças ali de proteção, carapaças de proteção onde você se fecha em certos assuntos. Então, por exemplo, isso pode virar um hábito, como eu falei, de beber mais para poder se desligar de uma certa realidade, ou poder se sentir mais sociável, porque de repente a pessoa é muito tímida e só assim que ela consegue pôr mais para fora suas ideias, se expor e falar, etc. Ou, por exemplo, criou um hábito de compulsão alimentar porque está, no fundo, querendo se proteger, criar essa camada, né, de proteção, e porque é a forma como consegue descarregar esse estresse, e aí está conectado lá atrás, nessa situação que eu falei, entendeu? Então isso precisa ser avaliado. E aí, é claro, gente, a gente está dando aqui um conselho, e tudo isso precisa ser avaliado com profissionais também, tá? Não esqueçam disso. Mas é isso, é o alerta aqui principal que veio também a mais nessa leitura, é para olhar com essas questões de cuidado com doenças hereditárias, coisas que estão no campo familiar, tá certo? Isso é fácil de resolver até, só precisa ser visto o quanto antes, tá? Então, para quem escolheu a leitura com a Onyx para saúde, essas são as respostas e aconselhamentos. Agora a gente vai para leitura com olho de tigre. Vamos lá, para quem escolheu a segunda pedra para saúde, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, tá? Curte o vídeo, compartilha aí com seus amigos, com a família, manda para todo mundo para dar essa força pra gente nesse canal que está começando. A ideia é chegar em muitas pessoas e levar de uma forma acessível aconselhamentos, conexão com a espiritualidade, conhecimento, muito mais, tá, gente? Então vamos lá. O que você acha, Julie? Tá gostando da leitura? Tem algo a dizer para nós? Tá pensativa, gente. A segunda leitura com a pedra olho de tigre. Quem escolheu essa leitura? Vamos lá. O que eu tô sentindo aqui, gente? Aqui tá me mostrando primeiro muito questão de saúde mental, tá? Alguém muito cansado, depressão, estafa, burnout, tudo isso. Eu sinto essa energia densa na mente, tá? Alguém que tá querendo muito forte achar algo para se segurar. Parece que a pessoa tá num lar revolto e ela não sabe, não tem mais força para nadar e tentar se manter na superfície, e também não consegue enxergar onde ela pode se agarrar. É essa energia que eu tô sentindo aqui, como se ela estivesse prestes a se afogar, afundar. E isso é uma coisa muito intensa, muito séria, tá? Então, mais uma vez, é necessário acompanhamento profissional, e quem está ressoando com essa energia, não deixe de conversar com quem está perto, amigos, família, se abra, que está falando muito forte disso, você precisa se abrir, tá? Se abrir, conversar com as pessoas para começar a ter um norte, buscar auxílio profissional também, como eu falei, tá? Para começar a ter uma luz ali em cima do que está acontecendo. Aqui eu sinto que são anos de carga mental, assim, que você vem guardando dentro de si, vem segurando, vem tensionando, vem tentando racionalizar, ou às vezes jogar para uma caixinha dentro da cabeça e deixar ali escondidinho, guardadinho. Mas uma hora as coisas precisam ser vistas, e se não mexer nessa estrutura, as coisas começam a ficar bagunçadas para construir coisas novas, tá? Então aqui está falando muito forte disso, é hora de cuidar da tua saúde mental, e inclusive aí vão entrar certas questões, reavaliação de pessoas ao redor. Mas é família,
poxa, eu me sinto na obrigação de manter contato, não necessariamente. A gente tem as pessoas na nossa família por algum motivo, né? Nada por acaso, a gente vive na família que a gente está, mas ao longo do tempo você vai construindo um relacionamento com essas pessoas, então existem vínculos. E aí você pode ter, de fato, vínculos com quem é da sua família, como pode ter gente que você não vai ter vínculo. Por N motivos. A pessoa pode não ter uma reciprocidade ali com você, uma coisa mais tranquila, mas né, não tem muita ressonância. Ou é alguém abusivo, narcisista, sei lá, diversas situações, entendeu? E você não é obrigado ou obrigada a manter esse tipo de contato com a pessoa só porque é familiar. Então aqui está falando, é hora de reavaliar, é hora de ter força, entendeu? Buscar esses auxílios, né? Que nem eu falei também para dar esse a mais, essa força, mas de quebrar vínculos com quem não tá te fazendo bem. Começando no núcleo familiar. Eu tenho amigos muito próximos, amigos de infância, poxa, são amizades antigas, mas não tá mais ressoando. Eu sinto uma energia de competição, uma energia de julgamento. Não tá bom, já foi. Às vezes a gente era bom lá atrás, fazia sentido lá atrás, conectava com o nosso eu lá de trás e a fase que a gente estava vivendo na vida, aquele momento de evolução nosso e daquela pessoa, mas agora não conecta mais e tá tudo bem. São ciclos, as coisas são cíclicas. Pode ser que lá na frente essa conexão volte, como pode ser que não. O que não significa que precisa ser um corte drástico, né? Tudo tem as suas devidas proporções. O ideal é a gente tentar fazer de uma forma mais tranquila possível, né? Mas assim, aqui tá falando muito forte disso. Não fica pegado, porque é amigo de infância, amiga de infância, são muitos anos, é família, sabe? E tem muitos porquês. Só solta. Não tá fazendo mais sentido, não tá fazendo mais bem, solta. Não é algo que vai te acrescentar nesse momento. Pelo contrário, vai deixar a tua mochilinha mais pesada para você caminhar. Você não precisa desse peso nas tuas costas, entendeu? Então, solta. Solta e começa a se colocar. Porque aí uma coisa puxa a outra. Você começa a se sentir na obrigação de ficar preso a essas pessoas. E aí não é só isso. Você está convivendo com elas, você vai se sentir na obrigação de se anular em alguns momentos, em algumas partes, para poder ter ainda algum tipo de ressonância, algum tipo de conexão. E aí quando você vai ver, você não é mais você. Isso é muito preocupante, entendeu? Então aqui está falando muito forte disso. É hora de ir fazendo mesmo esse filtro, essa reavaliação, tá? Porque a tua saúde mental precisa disso, certo? Isso mostrou muito forte para a questão amigos, trabalho, família, mas também pode entrar, tudo bom, querida? Alguém se revoltou aqui com a leitura. Ela quer tirar uma carta para ela. Quer uma carta para a senhora? Quer uma carta? Escolhe uma carta. Bota a pata. Mas também entra para ambiente de trabalho, tá? Ambientes de trabalho mais tóxicos, que mexem com o meu emocional aqui. A gente vai entender isso porque também tá no campo, tá? Eu dependo desse trabalho, eu não tenho outra oportunidade no momento. E infelizmente o ambiente é extremamente pesado, ruim, as pessoas são negativas, o que eu faço? Aqui tá falando, para você tentar preservar um pouco a tua saúde mental, o mínimo foca nas tuas atividades do dia a dia, tá? Sem ficar tentando entender muito o que as pessoas estão achando de você, pensando de você. É focar no profissional. Eu tenho que fazer X, é X que eu vou fazer, eu vou tratar de X com as pessoas que precisam ser ali, ter uma troca, né? E ponto. Tenta ser muito objetivo nesse sentido, objetivo nesse sentido, tá? Tenta evitar ao máximo muita conversa. Se for, é praticamente impossível você não conversar com as pessoas ali, né? Até por conta de se manter numa convivência e não ficar esquisito. Amenidades. Sempre
fala alguma amenidadezinha e já tenta sair pela tangente. O máximo que você conseguir fazer isso, melhor para preservar a tua saúde enquanto você se reestrutura para alguma outra oportunidade, tá? Mas precisa se ter essa barreira ali um pouco mais firme de eu tô focado no trabalho, eu não tô aqui para ficar de nhenhenhé, de fofoca, etc, para poder preservar a tua saúde mental. E você internamente começar a trabalhar que não importa o que as pessoas ali estão pensando, você tá ali para cumprir uma função e é isso que você vai fazer. Ponto. Você não deve nenhum tipo de satisfação nesse sentido de quem você é, da tua postura. A tua satisfação é entregar o que você tem que fazer ali de função profissional, né? Só a tua atividade ali, pronto, tá? Evitar fofoca, essas coisas todas, tá? Eu tô sentindo uma energia aqui de ambiente denso, né, de trabalho, com muita fofoca, muita picuinha, muitos costumes errados da equipe. Então faça o que você tem que fazer. Não fique comprando briga, querendo organizar tudo, dando sugestão para tudo e todo mundo. Vá até aonde é o seu pedaço. Tenha a noção do seu pedaço, entendeu? É isso que está falando aqui. Isso vai já aliviar muito a tua mente com relação ao que você está vivendo no teu dia a dia para não pesar mais ainda nesse estafa, tá? Vamos ver se tem mais alguma informação para essa leitura do Olho de Tigre, né? Nossa segunda leitura. Espelhinhos sedosos e brilhantes. Tá uma loucura, viu, essa participação. Alguém tá querendo ficar famosa no YouTube, gente. O que mais que essa leitura tá trazendo aqui pra gente? Vamos entender. A partir do momento que você começa a se colocar, para quem escolheu essa leitura, né? Com relação a quem você é, de novo, essa leitura está focada muito em saúde mental aqui. Se alguém perguntou alguma coisa, só um adendo, né? Sobre saúde física, aqui está falando muito forte para olhar questões também de ancestralidade e questões hereditárias na família, tá? Para se ter cuidado com relação a isso, para um futuro próximo aqui mais perto do que na outra leitura, tá? Mas de resto tá focando muito em saúde mental para quem escolheu essa leitura. E aí aqui agora ela tá falando que assim, para quem começar a ter essa nova postura que eu já vinha falando, de começar a delimitar melhor seu espaço, filtrar melhor as relações. Então, para quem está começando a delimitar mais o seu espaço, né? Está começando a se colocar mais, a filtrar as relações, colocar mais em quem se é, o que se pensa ali nas relações aos poucos, isso vai fazendo uma crescente de autoestima voltando, você se sentindo melhor, tirando pesos internos de julgamento, de coisas que você guarda e que se fica remoendo. E é óbvio, isso tudo ao longo do tempo vai refletindo no físico, não fica só no mental. Então começa alergias, dor nas costas, lombar travada, dificuldade às vezes na caminhada porque um pé tá doendo, um joelho tá doendo. Então são coisas que vão te prendendo, dificuldade, às vezes dores nos braços, nas mãos. Isso tudo pode acontecer se não for feito esse filtro, não for feita essa delimitação, não for barrado esse processo de essa carga mental, de estresse excessiva, entendeu? Dor de cabeça, enxaqueca constante, pode ser também, entendeu? Então acaba em algum momento refletindo no físico, tá? Mas tudo isso tem uma carga muito mental, é isso que está falando essa leitura, e quando você começa a fazer essa delimitação, esses filtros, as coisas começam a melhorar. Você começa a se sentir mais feliz, mais seguro de si, mais segura de si, até dentro da sua casa, né, na tua rotina, principalmente, você vai se sentir mais pertencente, com mais vontade de fazer as coisas, tá? Então isso começa a dar ânimo para ter novos hábitos, novos hobbies, por exemplo, sair mais, fazer coisas por você, tá?
E para quem por acaso perguntou nessa leitura sobre algum tipo de tratamento, procedimento cirúrgico, etc., né? É uma coisa muito específica ali de saúde. Aqui tá falando o seguinte. Vou até tirar mais uma carta aqui só para confirmar. Muito bem, eu me espreguiço aqui na frente das cartas. Eu tô aqui, a mesa é minha, gente. Perdão. Aqui tá falando o seguinte, para quem tá querendo saber especificamente algum procedimento, tratamento, né? Pode ser que as coisas pareçam muito confusas agora. Pode ser que você se sinta meio sem chão. Parece que a coisa é mais grave do que você queria, gostaria, esperava. Mas também está falando aqui muito forte de confiança em quem está ao redor de você nesse processo. Então, os profissionais, quem também está te apoiando em família, amigos e que realmente tem conexão com você. E esse processo que você está vivenciando, vai começar a vivenciar, pede também, como eu falei anteriormente aqui, nisso também encaixa, que você comece a pôr para fora quem você realmente é. Isso vai te ajudar a ancorar a cura, a ancorar uma nova situação dentro desse tratamento que traga, né, mais resultado, mais efetividade, tá? Então, com isso, com essa conexão com você mesmo, né, de tipo, não, eu vou fazer por mim e eu preciso estar mais ali presente, eu preciso olhar para mim, eu preciso lutar por mim, entendeu? Então, e começar a pôr para fora o que está conectado com essa situação, que depois você vai percebendo de padrão mental, né, enfim, que vai te ajudar nessa questão de você ir soltando os pesos e ir trabalhando do físico e do mental e do emocional para tudo isso junto gerar uma cura, entendeu? Gerar um resultado positivo. Então aqui também mostra resultado positivo, mas com um processo um pouco mais complexo do que na primeira leitura, mas também de muita libertação, tá? Então, para quem escolheu essa leitura, é isso. E até o próximo vídeo, gente. Obrigado.